Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de recursos multimídia. Quero cumprimentar todos os alunos do IFRO, aqui em Rondônia, no Acre, aos tutores, olá. Olá, professor Charles. Olá, professora Alessandra. Olá, alunos, tutores, a todos os polos, sejam bem-vindos. E mais uma vez, então, mais uma aula aqui do IFRO, né, com a nossa disciplina de recursos multimídia. Hoje nós vamos falar sobre edição de imagem. Então, vamos começar? Bom, o objetivo da nossa teleaula hoje vai ser conhecer... Opa, falhou aqui, deixa eu pegar o lapisinho. Hoje o nosso objetivo da teleaula vai ser conhecer o que é uma imagem digital. Então, nós vamos definir o que é imagem digital. Nós também vamos conhecer os tipos de imagem, vamos falar dos tipos de arquivos de imagem. Vamos conhecer também, vamos falar um pouquinho sobre direitos autorais. Esse é um assunto muito importante quando a gente fala sobre recursos multimídia, tá? E também nós vamos conhecer hoje, trabalhar um pouquinho com o software GIMP. O GIMP é um aplicativo para trabalhar com edição de imagem. Aí nós vamos ver posteriormente, eu vou mostrar alguns efeitos que ele pode fazer. Bom, o objetivo específico da nossa teleaula. Então, vai ser multimídia e recursos para edição de imagem, a imagem digital, os tipos e os formatos. E vamos falar sobre direitos autorais. Vamos começar definindo o que é uma imagem digital. Então, imagem digital é a representação visual de um objeto. Recebe o nome de imagem. Então, tudo aquilo que eu quero representar o objeto, dou o nome de imagem. Esta representação pode realizar-se através de diversos procedimentos ou técnicas, como a fotografia, a pintura ou o vídeo. Então, a imagem, ela é a representação gráfica de um objeto. E essa representação, ela pode ser através de uma foto, de uma pintura ou de um vídeo. A imagem digital, uma imagem digital é qualquer representação bidimensional construída a partir de uma matriz binária, composta por uns e zeros. Pode-se obter essas imagens de diversas maneiras. Então, todo mundo sabe que um arquivo digital, ele é sempre composto por uns e zeros. Então, um arquivo digital é um arquivo binário, certo? Uma imagem digital, ela vai ser o quê? A conversão dessas imagens para um arquivo formado de uns e zeros. Então, de um arquivo binário, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, ilustrando a imagem digital, sempre vai ser formado, olha só, por uns e zeros, que isso o usuário não visualiza, né? É só uma representação. As imagens, elas podem ser armazenadas de duas formas básicas. Primeiro, é a forma vetorial, normalmente utilizada por programas de desenho, essencialmente compostos de curvas, elipses, polígonos, textos, entre outros elementos. Podem ser ampliadas e não perdem a qualidade. Isso é uma observação interessante. A imagem vetorial, ela é aquela imagem que é muito utilizada em programas de desenho, tipo CorelDRAW, Paintbrush, são programas que você utiliza para desenhar. Por exemplo, até no Word, no editor de texto, tem umas ferramentas de desenho que você pode desenhar um círculo, um quadrado, um triângulo, alguns objetos. Aqueles objetos, eles são vetoriais. Então, é uma imagem vetorial. Normalmente, eles são compostos de curvas, elipses e polígonos e textos, inclusive. E eles podem ser ampliados sem perder a qualidade. Quer dizer, você pode ampliar e não perde a qualidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma imagem, a diferença da imagem vetorial. Vocês vão ver que mesmo ampliando ela, ela não perde a qualidade, ela não perde a forma. Outro tipo de imagem são as imagens no formato bitmap. São arquivos formados por pequenos quadrados, que a gente chama de pixels. Se forem aumentados ou diminuídos demais, perdem 100% da qualidade. Quer dizer, a imagem ela é deformada.
ok? Então, os arquivos bitmap normalmente são aqueles arquivos que não são desenhos, né? Eles são figuras, são fotos, imagens, mas com maior qualidade. Só que na hora de ampliar ou diminuir, perde muito a qualidade. Chega às vezes a deformar o arquivo, a imagem, tá? Aqui, olha só, nós temos uma imagem que vocês vão conseguir visualizar. Aqui, essa lupinha, ela representa um zoom dessa imagem aqui da laranja colorida. Aqui nesse primeiro, vocês vão ver uma imagem que ela é vetorial. Você pode ver que ela, quando eu coloco a lupinha, a imagem não perde a definição. Ela continua com as cores vivas. E aqui, olha só, esses detalhezinhos aqui, olha. Tá vendo o miolinho aqui da laranja? Essas linhazinhas aqui, olha. Ele não perde, você consegue visualizar nitidamente. Já no caso da imagem bitmap, isso não acontece. Olha só o que acontece aqui, olha. Na separação de um gomo da laranja para o outro, você consegue visualizar, parece que está assim, uns quadradinhos, né? Você consegue visualizar os pixels, a diferença de cores entre um pixel e outro. Olha só aqui, ó. Aqui dá para ver bem que essa parte clara com a parte rosa, dá para ver bem. Então, quando eu amplio a imagem bitmap, ela pode deformar, ela perde a qualidade. Por isso que muitas vezes a gente pega uma foto, uma imagem na internet, uma foto, e quer ampliar. Aí você estica a foto, ela deforma inteira. Ou então você quer imprimir a foto, ela perde a qualidade. Por quê? Porque ela é um formato bitmap. E aí ela perde a qualidade. As imagens que a gente trabalha, principalmente para publicação na internet, elas têm que ser publicadas no tamanho normal delas, no tamanho original. Não dá para ficar esticando. Eu tenho que trabalhar a imagem na qualidade que ela deve ser publicada, ok? Se ela vai ser impressa, ela tem que ter uma determinada qualidade. Se ela vai ser publicada na internet, ela tem que ter outra qualidade. Então, são tipos de arquivos que a gente vai ver a seguir. Bom, como é que forma-se uma imagem digital? Uma imagem digital pode ser representada por um conjunto de elementos chamados de pixels. Esses elementos de tela ou picture elements. Cada pixel é armazenado e juntos formam um mapa de bits. Por isso o nome bitmap. É um mapa de bits. E bitmap, então, significa o mapeamento de bit que serve para produzir a imagem digitalmente. Então, aquela imagem que eu mostrei agora no slide anterior para vocês, que era o bitmap, aquela laranjinha toda com os desenhos, as imagens recortadas, esse slide aqui, ó. Então, aqui, ó, ela é um formato bitmap, ela é formada por pixels. Não sei se vocês conseguem visualizar, aqui em volta dela, ela tem os pixelzinhos, dá para você visualizar bem aqui assim, ó. Vendo bem aqui assim, os pixels, certo? Por quê? Porque a imagem foi deformada. Por isso que perde a qualidade. Bom, a definição de uma imagem é a qualidade e a nitidez que a mesma consegue transmitir, e está diretamente ligada à resolução e à densidade da imagem. A resolução é a indicação da qualidade de pixels inseridos em uma determinada imagem. Então, uma resolução é a quantidade de pixels por polegada que eu vou determinar que a minha imagem tenha. Isso conforme o meu objetivo. Aqui eu trouxe um outro exemplo de imagem que nós temos aqui, olha. Nessa primeira carinha aqui, ele está anotado aqui, ó, 20 por 20, px, quer dizer, 20 pixels por 20 pixels. Então, aqui eu tenho uma matriz, é como se fosse uma matriz de pontos, onde eu tenho 20 colunas por 20 linhas. E aí, os pixels, eles estão pintadinhos para formar o desenho, ok? Essa imagem, ela tem uma resolução ruim. Deixa eu pegar aqui a borrachinha para apagar aqui isso. Então, ela tem, vocês podem visualizar que ela tem uma qualidade ruim, olha só. Deveria ser um círculo, ele é um círculo todo recortado. Por quê? Porque os pixels são grandes, os pontos são grandes. E aí, você consegue visualizar uma imagem deformada. Nessa outra situação aqui, eu tenho uma situação melhor. Olha, eu tenho 40 pixels
40 por 40. Então, eu tenho uma imagem de uma qualidade um pouco melhorzinha. Tá vendo que os pixels são esses quadradinhos? Nessa imagem, ela tem os pixels menor, o tamanho do pixel menor, só que por isso a imagem ela fica com um pouco melhor de qualidade. Nessa outra, então, melhorou mais ainda, olha. 200 por 200, significa que eu tenho 200 pixels na coluna, de coluna e 200 de linha. Então, tá vendo que a imagem aqui, ó, ela está numa qualidade bem melhor? Eu consigo visualizar o rostinho aqui, a caretinha, bem num formato bem arredondado. Né? Eu não fico vendo aquele picotado, né, que é o que acontece aqui na imagem 1. Porque os pixels, eles são menores, é um tamanho menor e uma quantidade bem maior, ok? Olha só, aqui nós temos um outro exemplo de uma imagem até de uma qualidade melhor, né? Nós temos aqui, nesse primeiro, olha, de 16 por 16. Olha como a letra V fica ruim nesse exemplo aqui, ó. Aqui já melhorou um pouco, olha, dobrou a quantidade de pixels, foi para 32 por 32. Aqui melhorou mais ainda, olha, 128 por 128, tá bem nítido. Agora, o melhor mesmo foi essa daqui, que foi 512 por 512. Então, uma qualidade bem melhor, ok? Então, a resolução, ela define a qualidade da imagem. Bom, apesar da resolução, de eu ter definido a qualidade da minha imagem, sim, a qualidade da imagem, aqui nesse slide anterior, eu vou definir a qualidade da minha imagem de acordo com o objetivo. Então, se eu for imprimir, eu tenho que trabalhar numa resolução de 300 dpi, que são pontos por polegadas. Então, eu tenho que trabalhar uma qualidade de imagem superior, porque senão a imagem na impressão fica horrível, ok? Agora, se for para internet, para publicação na internet, em torno de 180 dpi já é uma imagem que dá uma qualidade boa e eu não preciso, ela fica leve para carregar na internet, ok? Então, eu não preciso de uma qualidade tão boa quanto para impressão. Esses detalhes eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a minha aplicação. Se é uma aplicação só para vídeo, eu posso ter uma imagem menor de tamanho, menos pesada, com uma resolução menor. Se é uma imagem para impressão, eu tenho que ter uma qualidade boa. Então, ela tem que ser com mais dpi, tem que ser com 300 dpi. Isso significa mais pixels por polegada, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de imagem digital. Quer dizer, nós falamos da resolução. E como que eu vou determinar a resolução e o tipo da minha imagem? Então, o tipo da imagem, nós temos aqui o primeiro tipo. Opa, falhou aqui. O primeiro tipo é o BMP. Esse BMP é um formato que armazena pixel por pixel, mesmo que sejam de cores iguais. Sendo assim, ao gravar uma imagem em bitmap, não temos perda de qualidade, mas, ao mesmo tempo, o tamanho do arquivo fica muito grande. Então, esse formato BMP é um formato que a gente chama de bitmap. Esse formato bitmap, ele armazena pixel por pixel, ponto por ponto. Isso significa que ele não vai perder qualidade, vai ser uma imagem de boa qualidade. Só que o arquivo vai ficar muito grande. Então, ela já não é ideal para publicação na internet. Porque na internet a gente tem que se preocupar com a conexão. E aí, então, tem que ser uma imagem menor. Professor Charles, o senhor quer falar alguma coisa a respeito disso? Quero sim, professora Alessandra. Muito importante o que a professora comentou a respeito do redimensionamento das imagens, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado aí na hora de fazer o estica e puxa. Porque... uma dica, preciso redimensionar a imagem, ponto inicial, tenho que puxar pelos cantos, não posso ir lá, se não for no canto, e puxar porque a imagem vai ficar achatada, o cara vai ficar com a cabeça esquisita, vai ser algo estranho nessa imagem. Então, se eu preciso redimensionar, preciso. Então, os alunos precisam lembrar que é sempre pelos cantos da imagem, nas bordas, ali no cantinho, certo? Ponto 2. Poxa, então posso redimensionar sem problemas? Não, é o que a professora Alessandra falou. Para eu redimensionar, dependendo do formato da imagem, vai fazer o quê? Vai fazer com que a qualidade seja perdida,
Se, por exemplo, for uma imagem do tipo JPEG, deixa eu colocar ela aqui para ela preencher toda a minha tela ou preencher toda essa página do site. Puxei, pronto, perdeu a qualidade, obviamente a gente já vai dar uma olhadinha e vai falar, poxa, essa imagem ficou tão feia, esse site está esquisito. Por quê? Porque a imagem não era a ideal para que se pudesse redimensionar. Então, dependendo do formato, vai haver perda de qualidade. Os pixels vão ficar, né, embaçados, vão ficar ruins. Já sendo um modo PSD, por exemplo, não. Eu já trabalhei essa imagem lá no Photoshop e eu consigo já redimensionar sem perder essa qualidade. E só para fechar ainda, a professora Alessandra também comentou algo muito importante, que é o quê? Poxa, se o legal é a gente ter imagem em alta qualidade, por que a gente não coloca tudo assim? Porque quanto mais qualidade, maior o tamanho do meu arquivo. Então, se eu preciso fazer um upload, tenho que mandar aquilo ali para a internet. O arquivo está trocentos megas, não vai ser facinho. Não, então vamos para fazer o download de um arquivo com alta qualidade. Vai demorar também, por quê? Porque o arquivo se torna grande. Se eu preciso armazenar isso no meu HD onde eu estou trabalhando, quanto maior a resolução, quanto mais pixels, maior a imagem, mais espaço eu terei que ter para poder armazenar tudo isso. Então a gente tem que ficar antenado com esses detalhezinhos aí que a princípio pode passar despercebido, mas é muito importante na hora da gente estar trabalhando com essas imagens. Ok, professor Charles. Boas dicas, hein, gente? Olha só. Voltando aqui aos nossos tipos, então o BMP ele é um formato bitmap. Ele não tem perda de qualidade, mas ao mesmo tempo o arquivo fica muito grande. É inviável para publicação na internet. Outro tipo de arquivo que nós temos é o GIF. Esse modelo GIF, vou pegar a canetinha aqui para marcar, peraí. Esse modelo GIF, ele nasceu em 1987. Suporta até 256 cores. Por isso, salva a imagem em um formato pequeno, prático para a internet. Este formato suporta pequenas animações, ou seja, a partir da sobreposição de imagens, é possível deixá-las em movimento. Além disso, o GIF também suporta transparência de fundo e, por isso, costuma ser usado para logos de empresas em páginas da internet. GIF é um formato de arquivo aceito pela maioria dos programas de edição de imagem. Então, o formato GIF, ele é um formato que ele suporta menos cores, 256 cores, é a paleta básica de cores. Ele salva a imagem num formato pequeno, justamente porque ele trabalha com poucas cores, tá? Só que ele é um formato bastante prático para a internet. Outra coisa, ele é muito utilizado para fazer animação. Então, você tem lá, por exemplo, uma figurinha que ela tem um pequeno movimento. Você pode gerar essa figurinha, nessa imagem, em formato GIF, ok? Aí você consegue fazer um movimentozinho, dar uma vida para ela, né? Um efeito. Outra coisa, o GIF também suporta a transparência de fundo. Então, eu faço, por exemplo, uma imagem, um desenho, e eu quero colocar no meu site, mas aí fica aquele fundão branco, né? O GIF suporta, ele permite tirar aquele fundo. E aí você pode, então, ter uma imagem colorida e um desenhozinho ou a logo da empresa em cima do fundo colorido, só que ela é transparente. Isso daí é bastante útil, tá? Vamos ver aqui um outro formato, que é o formato mais atual, é um formato chamado PNG. O PNG ele foi criado no meio da década de 90 para substituir o formato GIF. Além de comprimir bem o tamanho do arquivo da imagem sem perder qualidade, o PNG aceita, olha só a diferença, 16 milhões de cores, em oposição às poucas de 256 do GIF. Ele também aceita transparência, mas utilizando um canal alfa, o que significa que é possível definir o nível de opacidade de cada pixel, aumentando assim sua qualidade. O PNG também tem um formato para animações chamado APNG. Bom, nós vimos aqui agora há pouco que o GIF ele é característico para arquivos pequenos de animação.
O PNG ele veio para substituir o GIF com alguns pontos positivos. Primeiro, como eu acabei de falar, ele armazena 16 milhões de cores. Isso significa que você consegue armazenar uma foto no formato PNG. Uma foto no formato GIF já não presta, ela vai ficar horrorosa, tá? Outra coisa, no formato PNG é interessante para a gente trabalhar aqueles arquivos ou aqueles desenhos que tem degradê, cores em degradê. O PNG ele aceita melhor que o GIF, porque o GIF, as tonalidades são poucas, né? 256 cores, ela te dá muito poucos tons. E no PNG você tem muito mais cores, então você consegue fazer uma imagem degradê. No GIF não dá. Bom, outro tipo de imagem é o JPEG ou JPG. É um dos padrões mais populares da internet, por aliar duas características importantes. Ele oferece níveis razoáveis de qualidade de imagem e gera arquivos de tamanho pequeno, quando comparado a outros formatos, facilitando o seu armazenamento e sua distribuição. O JPEG possibilita isso porque é um formato que utiliza compressão de imagens. Então, o JPEG ele é um padrão muito popular, muito utilizado na internet, porque ele alia um bom nível de qualidade e gera um arquivo pequeno. Então, a maioria dos vídeos, das imagens que a gente vê na internet, eles são em formato JPEG. Ou ainda agora, mais atual, o formato PNG. Mas o JPEG é bastante popular, tá? Ele tem um formato de compressão bom, então a imagem ela fica num tamanho bom, num tamanho reduzido, e você consegue baixar, consegue abrir através de um site de uma forma bem rápida. Aqui nós temos um comparativo que dando uma olhada assim, se vocês prestarem bem atenção nos detalhes, principalmente aqui, olha, no miolinho aqui da flor, vocês vão perceber as diferenças. Olha só, vou limpar aqui porque acho que fica melhor para vocês visualizarem sem o riscado. Então, prestem atenção bem aqui no miolinho da flor, ó, bem que assim, que vocês conseguem visualizar as diferenças entre uma imagem BMP. Aqui eu tenho a mesma foto, só que eu tenho ela salva em formatos diferentes. No primeiro BMP, vocês podem ver que essa parte do miolinho da flor, ela tá meio viva, assim, mas ela não tá com muita qualidade. No JPEG, você consegue perceber uma qualidade um pouco melhor na florzinha, no detalhe da florzinha. No GIF, não sei se dá para vocês visualizarem, mas ela ficou as cores meio granuladas, assim. Então, dá para perceber aqui na cor amarela, dá para perceber uma granulação na folha aqui também. O formato PNG, ele te deu uma imagem, olha, o mesmo recorte da flor, ele te deu uma qualidade bem superior. Pode ver que o tamanho da florzinha é menor, mas eu tenho uma qualidade bem melhor, né? Olha aqui, ó, essa folha aqui, ó, dá para ver que ela tem uma cor bem mais viva, né? Bem mais acentuada. Você consegue visualizar detalhes com mais qualidade. Então, aqui é uma diferença, um comparativo entre os formatos mais utilizados. Lembrando que, quando eu vou trabalhar com imagens para a internet, eu posso trabalhar com JPEG, o GIF, no caso de animações, e o PNG. Os formatos mais utilizados, JPEG e PNG, porque o PNG substitui o GIF. Vocês podem visualizar que o PNG é de uma qualidade bem superior tanto ao JPEG quanto ao GIF, né? Isso significa que vocês podem gerar as imagens em formato PNG, que é o mais interessante. Professor Charles, quer falar alguma coisa sobre as imagens aqui? Quero sim, professora Alessandra. Pessoal, já começa a ficar bem mais tranquilo para a gente entender um cenário de vários formatos de arquivos, vários tipos de imagens para determinados projetos. Então, assim, a minha observação é para que a gente fique atento, tá? Justamente porque, já que nós temos N tipos de extensões, também chamamos os formatos e extensões, quando que eu vou utilizar esse ou aquele?
Então, dependendo do projeto, dependendo de onde a gente vai trabalhar, dependendo do que eu quero criar, eu vou ter um mais indicado, um menos indicado, e assim a gente começa a ampliar os nossos horizontes. Às vezes você vai, poxa, eu preciso imprimir isso daqui num banner de esses que nós encontramos aí pelas ruas. Você chega na gráfica com o teu arquivo, se for um JPEG, ele vai dizer, olha, infelizmente eu não consigo redimensionar isso daqui para colocar com qualidade para fazer um outdoor, né, na BR, por exemplo. Então, qual é o formato que eu tenho que te entregar então? Então o pessoal da gráfica diz, tem que ser um formato assim, tem que ter no mínimo tantos pixels. Então isso aí vai facilitando para a gente também entender em que momento eu vou usar um GIF, um JPEG, né, um PNG, ok? A outra dica é assim, a professora Alessandra já frisou, se eu vou trabalhar um site, se é algo para web, normalmente não se precisa de alta qualidade, alta resolução na imagem, né? Agora, preciso imprimir, já vão se preparando que o arquivo vai ser grande, a exigência de qualidade é muito maior, então eu acredito que a gente consiga já no primeiro momento ficar antenado quanto a isso. E um ponto que eu quero, o pessoal está pedindo aqui um alô lá para Nova Mamoré, então o polo de Nova Mamoré, um alô aí para vocês. E também temos algumas dúvidas aqui com relação à atividade, a gente vai abordar um pouco mais, de uma forma mais ampla, né, nos próximos slides, então os alunos podem ficar tranquilos quanto a isso, ok? Bom, então vamos continuar, né, a nossa aula. O professor Charles falou bem, resumiu bem os tipos de imagem, que situação usar, deu o exemplo do banner. Isso é importante porque hoje em dia o banner ele é muito comum, né, um tipo de impressão comum que a gente faz, e precisa de uma qualidade com muitos pixels, tá? Porque senão, se você começar a esticar a imagem, ela vai deformar inteira. Então a cara da pessoa vai ficar comprida ou vai ficar achatada, e aí perde muito a qualidade. Então tem que lembrar que ao dimensionar uma imagem, eu tenho que dimensionar da forma correta, certo? Professor Charles. Então, professora Alessandra, só para a gente fazer a participação aqui do pessoal dos polos. Então, o pessoal aí de Cruzeiro do Sul, muito obrigado pela participação, estão enviando aqui as suas mensagens, estamos acompanhando aqui de perto, ok? Cruzeiro do Sul, Guajará-Mirim também, participando. Os polos que ainda estão aí um pouquinho, né, sem aquele ritmo habitual, podem retornar aí e a gente começar a enviar as dúvidas, as perguntas, ok? Era isso, professora. Então, vamos continuar, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é extremamente importante, gente. Quando a gente fala de imagem, tem um assunto que é muito importante, que são os direitos autorais. A gente gosta muito de pegar a imagem da internet, copiar e colar, né? Cuidado com os direitos autorais. Vamos ver o que é isso. Direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. Então, o direito autoral são prerrogativas, né, são direitos conferidos por lei à pessoa que é dona da imagem. Então, se eu tirei uma foto, eu sou protegida por lei daquela minha foto. Ninguém pode chegar, copiar e colar em qualquer lugar, não. Como se fosse sua. Eu tenho que cumprir algumas regras, certo? Para poder ir de acordo com a lei dos direitos autorais. Bom, a gente também chama de lei de copyright. Por isso que é essencial. Algumas imagens que a gente pega na internet, você tem que colocar o site. Por exemplo, essa imagem aqui que eu coloquei aqui para vocês, foi uma imagem que foi produzida, eu fiz ela, eu criei ela, através de um site chamado wordle.net. Esse site aqui, ele é bem legalzinho, ele é bem interessante. Você entra, escreve as palavras que você quer, várias palavras, e cria essa imagem aqui. Na verdade, essa imagem aqui, olha, ela chama-se nuvem de palavras. Você pode colocar várias palavras e depois você clica no botão para ele
montar a imagem de nuvem de palavras. Esse tipo de imagem, ela não tem os direitos autorais. Por quê? Porque foi uma imagem criada por mim. Então, eu estou cedendo os meus direitos autorais. Assim como aquela imagem das florzinhas vermelhas, ela é minha, eu tirei do meu arquivo pessoal. Mas, vocês podem visualizar, aqui, ó, deixa eu mostrar um site anterior aqui, que todas as imagens que eu utilizo, por exemplo, olha essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, olha. Cadê? Aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui, vocês podem ver. Podem ver aqui embaixo que ela tem. Ó, essa outra aqui. Ela tem a fonte, quer dizer, eu coloco sempre a fonte. Outra coisa, quando a gente vai buscar a imagem na internet, que é o caso dessas imagens que a gente utiliza aqui nas aulas do IFRO, nós sempre buscamos bancos de imagens gratuitos. Se vocês pesquisarem lá no Google, banco de imagem gratuita, vocês vão encontrar sites que têm imagens que vocês podem usar sem pagar os direitos autorais, mas tem que indicar o link. Tem que indicar onde é que está a fonte daquela imagem, ok? Pode utilizar sem pagar nada, sem pagar os direitos autorais, mas tem que indicar a fonte. Então, quando vocês quiserem criar um site, uma aplicação e precisar de imagens, pesquisem no Google, chama Banco de Imagens Gratuitas. Ele vai trazer muitos sites. Tem sites que você só pesquisa o assunto, clica na imagem, faz download, e tem uns que você precisa se cadastrar. Mas cadastrar é só colocar o e-mail e a senha e você cria o cadastro gratuitamente, ok? É bem interessante isso daí, vale a pena vocês pesquisarem, viu? Tem vários. Continuando ainda então, direitos autorais. Vou pegar a canetinha aqui. É o direito que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais, que nos campos literário, científico e artístico, de que são exemplos desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, software, entre outros. Então, os direitos autorais, eles decorrem basicamente da autoria dessas obras. Quer dizer, significa que eu defino que eu sou autora daquela obra, eu produzo aquela obra, que pode ser um livro, pode ser um artigo científico, pode ser um filme, pode ser uma fotografia, mas eu tenho que definir que aquela obra é minha, tá? Eu tenho que registrar. Muitas vezes as pessoas registram, então existem alguns locais para registro. Os direitos autorais aqui no Brasil. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse texto aqui é o texto da nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º. Ele fala sobre os direitos autorais. Então, ele está falando aqui que aos autores que o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução é do autor da obra e que esse direito ele é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Quer dizer, por isso que hoje em dia é comum o artista falecer, né? Ele tem lá uma obra, uma música, por exemplo, ele falece, os herdeiros que ficam com os direitos autorais. Então, todo direito autoral, aquele herdeiro, ele administra, tá? Aí existe a lei específica que fala do tempo que esses herdeiros têm o direito, ok? Embora recente, a legislação brasileira foi construída num momento que antecedeu a expansão ou o uso massivo das novas tecnologias da informação e comunicação. O direito autoral está regulamentado pela Lei dos Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98. Então, aqui nós falamos sobre a legislação dos direitos autorais no Brasil. Mas e aí, como é que fica o direito autoral na era digital, onde tudo se copia e cola? No mundo online, a gestão do direito autoral está sendo levada para uma nova dimensão.
uma vez que existem dispositivos que permitem estocagem massiva de dados e entrega instantânea de material. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil você aplicar essa lei dos direitos autorais no meio digital, não é verdade? Porque na internet está lá na tela, você copia e cola onde você quiser, da forma que você quiser. Mas não é simples assim, tá? Quando você publica alguma coisa de alguém, você tem que pagar os direitos autorais para aquela pessoa. Afinal de contas, foi ela que fez e não você. Bom, empresários e especialistas na área da propriedade intelectual já debatem sobre a necessidade de modernização da legislação do direito autoral, dentro desse novo paradigma tecnológico e social. Então, atualmente já existe um grupo de pessoas envolvidas na discussão de atualizar essa nossa lei no Brasil para tratar as informações no mundo digital. Como proteger o direito do autor? Olha só, nessa imagem aqui, estão vendo? Ó, eu coloquei a fonte aqui. Esse site, pixabay.com, é um dos bancos de imagem que dá a imagem gratuita. Então, como proteger o direito do autor? Uma obra goza de proteção de direitos de autor a partir do momento em que é criada, independentemente de qualquer registro ou formalidade. Embora opcional, o registro facilita, por exemplo, a solução de disputas quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, cessões, licenças e transferências de direitos. Então, o registro ele é opcional, mas quando ele existe, ele facilita na hora de você tratar desses direitos autorais, né? É bem mais tranquilo, tá? Para definir a titularidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o GIMP, porque o GIMP é um programinha de código aberto voltado principalmente para a criação, a edição de imagens e também ao desenho vetorial. Então, o GIMP é uma ferramenta de código aberto, livre, gratuita, que vocês podem utilizar para fazer a edição das imagens. Ele também é utilizado para desenho, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui, rapidamente, do GIMP, para mostrar para vocês como funciona a ferramenta. Antes disso, vou passar a palavra para o professor Charles, para ele falar alguma coisa sobre direitos autorais. E aí, professor? Obrigado, professora. Pessoal, só para a gente reforçar ainda mais o que a professora Alessandra está falando, a gente tem o que nós temos que ter em mente? A violação dos direitos autorais pode gerar pena de detenção e até multa para a gente, tá? Então, muita atenção quando a gente for produzir o nosso trabalho, fazer as referências, temos que trabalhar dessa maneira. Uma coisa interessante também que vale a pena a gente citar, rapidinho, é o quê? As imagens ou fotografias, elas também, o que acontece, nós podemos incorporar a elas informações. Então, isso aí a gente chama de metadados. Então, por exemplo, uma fotografia eu posso ter nas propriedades dela, dizendo a ISO que foi utilizada para bater aquela foto, qual é a resolução que foi utilizada em DPI, a localização exata onde aquela foto foi tirada, pois hoje existem câmeras fotográficas que já possuem GPS embutido. Então, você em qualquer parte, você tira uma foto, com o GPS ativado e tudo, você automaticamente transfere aquelas informações para a tua imagem. Isso daí prova, por exemplo, que aquela foto foi tirada com aquela câmera, que aquele arquivo que surgiu dali foi você que produziu. Isso facilita também na hora de provar quem é o autor ou não de uma determinada imagem, ok? Só finalizando aqui, um alô para o Polo de Nova Mamoré. Bom, então, voltando, né, o professor Charles falou da gravidade de se utilizar uma imagem que não paga-se o direito autoral, né? Então, para uma aplicação comercial, vocês têm que estar muito atento a isso, tá, gente? Isso é muito grave. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o GIMP, que o GIMP, como eu já comentei, ele é um software livre, gratuito, que vocês podem utilizar para fazer edição de imagem e desenhos. O GIMP vocês vão encontrar no site oficial dele, gimp.org, e nós temos também o site da comunidade aqui no Brasil, que é gimpbrasil.org. Nesses dois sites vocês vão encontrar o GIMP para fazer o download
É muito simples, gente. Para instalar, baixa o arquivo e faz o download e instala. É muito simples, tá? É next, next, finish. Não tem que configurar nada. E aqui no site, principalmente nesse da Comunidade do Brasil, vocês vão encontrar tutoriais e videoaulas sobre todos os recursos do GIMP. O GIMP é muito gostoso de trabalhar. Lembrando que ele é completamente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada, tá? E eu vou hoje mostrar para vocês alguns detalhezinhos para retocar uma imagem. O nosso tempo está corrido, então eu vou mostrar rapidamente. Depois eu vou passar para vocês onde é que está. Eu gravei um tutorial sobre o menu geral, sobre uma visualização geral do GIMP. Aí depois eu vou passar para vocês onde é que está esse tutorial para que vocês possam abrir e visualizar os menus, o que é cada ferramenta, cada menu. Porque hoje eu só vou fazer uma demonstração rápida, tá? Então vamos lá. O GIMP, vou abrir ele aqui. A versão que nós temos aqui é o GIMP 2.8, já está aqui na tela aberto. Vou falar rapidamente que aqui desse lado nós temos uma caixa de ferramenta, onde tem as principais ferramentas do GIMP. E desse outro lado eu tenho uma caixa de ferramentas que mostra os pincéis e também essa parte de cima aqui, que não tem nada, as camadas. Vou abrir uma imagem. Nós temos aqui uma foto. Essa foto eu baixei de um banco de imagens gratuitas. Né? Então, eu não sei de quem que é, ela não tem um autor, mas ela tem uma referência que é gratuita. E aqui, olha, eu peguei essa imagem porque eu não sei se dá para vocês visualizarem. Deixa eu aumentar aqui o zoom dela. Ó, tá vendo aqui no rosto da moça, ela tem uma manchinha aqui, um sinalzinho. Nós vamos tirar, nós vamos mudar a cor do olho dela, vamos deixá-la com o olho verde. E vamos tirar essa manchinha, vamos colocar uma borda para ficar uma foto mais bonita, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos tirar a manchinha. Então, eu vou aumentar o zoom aqui, vou colocar um zoom bem amplo. Outra coisa, aqui, olha, quando eu dei zoom, eu consigo visualizar a imagem com nitidez e sem deformar. Isso significa que essa imagem, ela tem uma ótima resolução, ela tem muitos pixels por polegada. Vamos tirar a manchinha. Para tirar a manchinha, pode ser uma espinha, pode ser uma pinta, pode ser numa imagem de uma cidade, por exemplo. Às vezes tem um céu azul bonito, um pôr do sol bonito, aí tem aqueles fios de eletricidade. Vocês podem tirar usando o mesmo recurso, tá? Para isso eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de clonagem. A ferramenta de clonagem, eu vou pegar uma parte de um objeto e vou carimbar em outro lugar. Então, aqui, ó, ela já vem nesse formato redondo, mas aqui, nessa paleta, eu posso selecionar um outro tipo de pincel. Vamos supor que eu tenho os fios de eletricidade. Então, eu posso escolher, ó, esse formato aqui, que é um formato quadradinho, ó, né? Mas como a minha pinta é um formato redondo, circular, eu vou escolher essa imagem aqui, ó, que é um pincel com um contorno desfocado. Eu não preciso de um pincel tão grande, então eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel. Pode ser esse daqui, ó. Ele é mais desfocado ainda. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma parte do rosto dela, essa partezinha aqui, e vou copiar para cima da manchinha, assim eu apago. Então, para copiar, eu clico onde eu quero, seguro o Ctrl e dou um clique. Então, olha lá, ficou marcado a área que eu vou copiar. Agora eu vou colar em cima dessa manchinha. Então, eu clico bem no meio da manchinha e olha só, apagou. Ah, professora, mas ficou ainda com um cantinho assim, ó. Pronto. Vamos ver como é que ficou? Para desmarcar, venho aqui, ó, selecionar. Escolho aqui uma ferramenta de seleção. Pronto, ele já desmarcou lá. Então, olha só, vamos colocá-lo no tamanho normal. Olha lá, não tem mais manchinha. Acabou a pinta, né? Dessa mesma forma, eu posso tirar espinha, eu posso tirar um sinal, uma mancha de sol e assim vai. Agora, nós vamos mudar a cor do olho dela. Vamos colocar um olho verde ou azul. Então, vamos lá.
Primeira coisa, nós vamos usar essa ferramenta de seleção livre. Aliás, vamos usar essa ferramenta de seleção elíptica, porque o nosso tempo está um pouco apertado e ela é mais rápida. Então, eu vou selecionar aqui, ó, toda a parte do olho, tá? Com a ferramenta elíptica, acho que vai ficar melhor. Com a ferramenta aqui elíptica, nós vamos fazer assim, ó. Então, eu vou clicando ao redor de toda essa parte dos olhos aqui. Fiz o primeiro olho. Para fazer o segundo olho, eu vou segurar a tecla Shift e vou selecionar aqui. Ah, professora, tem que segurar o Shift por quê? Porque ele vai manter as duas seleções ao mesmo tempo. Olha só. Tá? Então, manteve as duas seleções. Se eu não seguro o Shift, ele cancela uma seleção. Agora, eu vou trabalhar aqui com camadas. Então, eu tenho que vir aqui e eu vou criar uma camada só para essa seleção. Então, criar uma nova camada. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui essa nova camada? Ele tem só os olhos que eu selecionei. Aqui, então, nessa camada que eu selecionei, agora eu vou aplicar uma cor. Então, eu clico na camada para deixar ela ativa. Venho aqui no baldinho de tinta, escolho a cor, quero um olho verde, eu quero um verde bem bonito. Vamos ver esse verde aqui, ó, e pinto. Ai, professora, mas vai ficar essa coisa de monstro aí? Não, gente, é só o primeiro passo. Agora, eu venho aqui no modo da camada e escolho cor, porque aí ele vai ficar mais transparente. Posso diminuir aqui, olha, a opacidade, para não ficar esse verde bicho, né? Então, ó, posso diminuir a opacidade para ficar uma coisa mais discreta, mais natural. Deixar mais transparente, tá? E agora, para ficar mais natural ainda, eu posso aplicar um filtro aqui de desfocar. Então, aqui, desfocar, esse desfocar gaussiana. Aqui, ó, vou deixar 5 mesmo, só para dar um leve desfocado para ficar uma qualidade melhor. E agora eu vou desmarcar. Para desmarcar esses olhos, eu venho aqui em seleção, nada, ou Shift Ctrl A. Pronto. Os olhos já estão verdes. Olha lá. Aqui ficou um verde muito escuro, né? Não ficou tão parecido, mas quando eu deixo aqui no 100%, olha, dá para visualizar um olho um pouco mais verde. Ok? Bom, pessoal, então aqui fizemos essa alteração. Depois vocês podem experimentar um azul, usem as fotos de vocês para colocar um olho azul, um olho vermelho, um olho amarelo, e aí vocês podem fazer isso. Tirar as manchinhas, tirar a espinha, certo? Então, deixa eu diminuir aqui a imagem novamente. Terminei, eu vou salvar essa imagem. Aqui eu tenho várias opções para salvar. O salvar, ele vai salvar essa imagem como sendo um arquivo XCF. Significa que é um arquivo do padrão GIMP e ele pode continuar sendo alterado. Se eu quiser exportar, eu posso exportar como os formatos PNG, o formato... Cadê aqui, ó? Todos os formatos, bitmap, vários formatos de imagem ele traz aqui. Vamos aqui escolher o formato... Cadê aqui? PNG, tá? Dou o nome aqui, imagem PNG mesmo, e clico em exportar. Ele está perguntando aqui se vai substituir a imagem, eu vou pedir para ele que sim, que substitua. Tá? Aqui eu escolho a qualidade, ó, qualidade de 90%, 100% e salvar. Pronto, a minha imagem já está salva. E assim, nós finalizamos essa aula sobre edição de imagem. Essa parte do GIMP, eu vou passar para vocês onde é que tem um tutorial falando, explicando sobre os menus, essas caixas de ferramenta, vai ficar mais claro para vocês, ok? Para vocês terem um aproveitamento melhor, visitem o site da comunidade do GIMP aqui no Brasil. Lá vocês vão encontrar muitos tutoriais de forma bem fácil. Então, até mais. Ah, nós temos as atividades agora, né? Vamos fazer atividade em sala. Até daqui a pouco.
Olá, alunos! Então, estamos de volta agora com as nossas atividades em sala, né? Vocês estão aí com as perguntas que vocês vão responder. E aí, eu quero saber se vocês já têm respostas, né? Porque é através dessas respostas que eu sei se vocês entenderam o conteúdo. Se vocês não respondem, não tem como eu saber, gente, porque nós estamos à distância, né? Então, eu preciso que vocês respondam. Vamos ver como é que estão as respostas aí. Professor Charles, como é que estão as respostas à nossa atividade em sala? Professora Alessandra, o pessoal está com um pouquinho de sono aí, eu acredito que tem que tomar uma água, dar uma esticada nas pernas e começarem a responder. São poucas as respostas que estão chegando aqui para a gente. Eu já vou citar algumas aqui, mas eu gostaria já de antemão de solicitar que vocês realmente respondam. Vamos ter essa interação porque é importante, a gente precisa ter esse retorno de vocês para, como a professora Alessandra falou, nós podermos ficarmos tranquilos de que vocês estão entendendo, que o conteúdo está sendo passado, ok, pessoal? Professora Alessandra, o pessoal de Guajará-Mirim, eles responderam já de trás para frente, como ela está brincando aqui comigo, a resposta 4. Eles estão citando o GIMP e o Photoshop. Professor, qual que é a pergunta da resposta 4? Vamos ver a pergunta primeiro. Quais os editores de imagem você conhece? Ah, muito bem, o GIMP e o Photoshop. Lembrando que o GIMP, os dois são ótimos editores de imagem, só que o GIMP ele é gratuito, gente. Não tem custo nenhum de aquisição. E o Photoshop, ele é um software pago, né? Um software proprietário. E ele custa caro, tem um valor alto de aquisição. Então, para quem vai trabalhar em casa, para vocês aprenderem a manipulação de imagens, vocês podem utilizar o GIMP sem problema nenhum. Lembrando dos direitos autorais, porque o Photoshop, mesmo que vocês falem assim, ah, professora, mas eu achei na internet, sabe? Baixei, né? É fácil, né? Pois é, mas tem que pagar direitos autorais, tá? Então, isso daí vocês vão ter que já se habituando. Afinal de contas, os direitos autorais, ele também engloba o desenvolvimento de software, a propriedade do software. Por isso é que tem que se atentar a isso. É melhor que vocês utilizem o GIMP, eles são muito similares, tá? É melhor que vocês utilizem o GIMP, porque ele é gratuito, não tem que pagar nada para ninguém. Vocês podem fazer sites, podem fazer imagens, vender a imagem, fazer imagem comercial, publicar sem ter nenhum problema com direitos autorais. Enquanto que o Photoshop, se vocês forem fazer uma aplicação comercial, esse recurso ele já fica um pouco comprometido, né? Já não é muito legal você utilizar um software com direitos autorais, uma cópia pirata, que são essas que a gente baixa aí na internet à torto e direito. Cuidado com isso, tá? Então, os dois realmente são aplicativos para edição de imagens, lembrando que o Photoshop é proprietário e que o GIMP é um software gratuito, livre, e pode baixar e não tem que pagar nada. Mais alguma resposta, professor? Temos sim, professora Alessandra. Ainda na resposta 4, deixa me ver. Presidente Médici, deixa eu procurar rapidinho aqui, resposta 4. Presidente Médici, ainda só relembrando a resposta 4. Quais os editores de imagem que você conhece? Lá em Presidente Médici, eles estão citando aqui o Paint, o Instagram, Photoshop, CorelDRAW e Photo Editor. Então, o Photo Editor também é um editor de imagem. O Paint, gente, ele é um editor de imagem, também é utilizado. Ele é mais simplesinho, assim, sabe? Quebra um galho, né? Mas ele também pode ser considerado um editor de imagem. O Paint, você pode desenhar nele vetoriais, né? De forma vetorial. Então, você pode fazer imagens do formato BMP. Os outros também, mas o Paint é o mais comum para isso. Agora, com esse negócio de a gente utilizar muito a internet e fazer foto pelo celular, tem vários aplicativos para edição de imagem para o celular. Se vocês olharem aí na loja do aplicativo dos aplicativos de celular, tanto da Apple quanto do Android, vocês vão encontrar vários aplicativos para fazer edição de imagem. Só que esses aplicativos que a gente utiliza no celular,
eles são um pouco mais simplificados no sentido de que você aplica um filtro para melhorar o aspecto da imagem, aplica um filtro para melhorar a claridade, aplica um filtro para melhorar o aspecto da pele, essas manchinhas assim, ó, igual a minha aqui. Então você aplica um filtro direto, você não tem que ficar selecionando e fazer igual eu fiz ali, usei a ferramenta que carimba, né? Não, eles são aplicativos mais simples, mas que têm alto poder de edição. Então, hoje em dia tem vários aplicativos. Se vocês pesquisarem na lojinha do Android ou na lojinha do Windows Phone ou do iOS, colocar lá, aplicativo para edição de imagem. Vai ter vários. E a maioria deles é gratuito, né? Tem uma grande parte gratuita. Só que eles são mais simples, mas não deixa de ser poderoso também. Qual é a outra opção que eles colocaram aí? É o Photoshop, o Paint. Só um minutinho que eu já localizo aqui, professora. Foto editor, Instagram, né? Instagram, isso. O Instagram, existe um aplicativo com o nome do Instagram, eu só conheço o site, o serviço de Instagram. Quando você publica a foto lá, ele já tem um editorzinho próprio que você pode alterar a imagem, né? Um quebra-galho. Ele não é profissional, mas resolve o problema. E aí, professor, mais alguma resposta? Vamos, galera, vamos responder. Pessoal, é isso aí. Já está melhorando bastante aqui o índice de participação. Isso mesmo. Então é isso daí. A questão 1. Que tipo de imagem é ideal para ser utilizada em uma aplicação web? Vamos ver aqui o que foi respondido. O Polo de Guajará-Mirim responde o seguinte: imagem digital PNG, por aceitar até 16 milhões de cores, ainda é o primeiro trabalho que está aí aberto no AVA. Então, eu acho que ele já está trazendo a resposta 1 para o trabalho que a gente postou. Não ficou meio confusa aqui essa resposta. Eu não sei se o Polo misturou aqui as respostas, mas vamos focar na primeira parte, imagem digital PNG. Certo, esse é o padrão de imagem mais utilizado na internet, justamente porque ele armazena muito mais cores e um formato pequeno do arquivo, né? Ele tem um alto grau de compressão de imagem. Então, ele é bastante utilizado e dá uma imagem de muita qualidade. Mas pode ser o JPEG também. O Polo de Cruzeiro do Sul está respondendo a primeira questão também. Ele aponta aqui com PNG e JPEG. Polo de Feijó, PNG e JPEG também. Na questão 1, a aluna Sabrina, do Polo de Ouro Preto, respondeu PNG pela boa qualidade de imagem e por não perder a sua qualidade e ter uma boa transparência nas animações, tendo fundo transparente. Isso, PNG, olha só, foi bom a Sabrina ter lembrado que o PNG, ele dá para fazer animação, substituindo o GIF, e ele também dá para fazer o fundo transparente, que essa é um recurso extremamente importante quando a gente trabalha com logomarca. Porque a logomarca, às vezes, ela serve de fundo, né? Como uma marca d'água. Ou, normalmente, você faz um site com fundo colorido e coloca a logomarca. Se ela não tiver um fundo transparente, fica feio, né? Fica aquele quadrado branco com a logomarca no meio, fica horroroso. Então, esse formato PNG, ele é o melhor porque ele trabalha com mais cores, tem uma autocompressão de imagem, dá um arquivo pequeno, dá para fazer fundo transparente e ainda dá para fazer GIF animado, certo? Vamos para a questão 2 agora, pessoal. Que tipo de imagem é ideal para ser utilizada em uma aplicação para dispositivos móveis? Vamos ver o que temos de respostas. Guajará-Mirim responde o seguinte: JPEG ou JPG? Vamos ver. Presidente Metz diz que é a extensão PNG. Por enquanto são essas duas aí que nós temos, professor. Eu acho que há um consenso, né, de que o formato PNG realmente ainda é o melhor, tanto para web quanto para aplicativos, para sistemas, para dispositivos móveis, certo? Por quê? Porque, como eu já comentei, né, ele tem várias qualidades que tornam a imagem melhor.
Então, realmente, a questão número 2, a resposta seria JPEG ou PNG, sendo o PNG o melhor. Questão número 3, professor. Vamos lá para a questão número 3. Qual a importância do uso de imagens em uma aplicação móvel? Vamos ver as respostas. Essa 3 está difícil de achar uma resposta aqui. Ih, pessoal, vamos lá, vamos acordar, vamos responder, senão eu vou achar que ninguém entendeu nada, hein? Vamos lá, vamos responder aí. Professora Alessandra, não temos nenhuma resposta para questão 3. Por que eu utilizo, qual é a importância de utilizar uma imagem numa aplicação móvel? Gente, no geral, não só na aplicação móvel, mas para qualquer aplicação, qualquer aplicativo, qualquer site, a importância de utilizar uma imagem é que você torna aquela aplicação mais amigável. É muito mais fácil você entender através de imagens, de desenhos, de fotos, do que você ficar só na base do texto. Então, por exemplo, eu vou fazer um site com tutoriais. É muito mais fácil eu mostrar um passo a passo com imagens ou com vídeo do que um passo a passo todo escrito. Todo clique no menu tal, clica na opção tal. Não é mais fácil mostrar o recorte do menu? Então, por isso, a importância de utilizar a imagem é isso. É que o site ou a aplicação ela fica mais atrativa, fica mais amigável. Eu consigo melhor entender o que o site tem para me propor, ok? Até uma notícia de jornal, é mais fácil quando tem uma imagem ilustrativa, não é? Do que você ler o texto e ficar imaginando como que poderia ser aquilo. Tendo a foto da notícia, é bem mais fácil para ilustrar. Você já consegue imaginar uma notícia mais detalhada. E agora, a número 4, né, professor? Que foi a primeira, né? Isso, professora. Que foram os tipos de imagem, né? Quais os editores de imagem que você conhece? Isso, verdade. Bom, pessoal, eu quero uma participação maior de vocês aí, hein? Quero uma participação maior, porque está acontecendo muito pouca participação dessa atividade em sala, aí eu não consigo mensurar o quanto vocês entenderam sobre a aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje, vamos dar uma revisadinha no que a gente viu hoje, que nós temos um tempinho. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitem. Eu vou falando aqui do resumo, mas vocês podem perguntar que eu paro para responder as perguntas ou dúvidas, ok? Professor Charles, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, o pessoal do Polo de Nova Mamoré está dizendo aqui que eles responderam a questão 3, mas eu, pessoal, confesso que eu não estou conseguindo encontrar, vou garimpar aqui no meio de todas e a gente encontrando, nós faremos a leitura da resposta, ok? Ok. Então, enquanto o professor Charles procura ali onde é que está a resposta, vamos rapidamente fazer uma pincelada de tudo que a gente viu hoje aqui. Bom, primeiro nós falamos sobre a imagem digital. Então, falei para vocês que a imagem ela vai ser a representação visual de um objeto e a partir do momento que eu resolvo colocar essa imagem no computador, ela passa a ser uma imagem digital. Sendo uma imagem digital, ela vai ser uma matriz, né, um arquivo formado por números binários. Então, ela é composta de uns e zeros que formam a imagem. A imagem no computador ela pode ser armazenada de duas formas básicas. De forma vetorial, que é mais utilizada quando eu uso aplicativos de desenho, ou de forma bitmap, que são o armazenamento dos pixels separadamente. Lembrando que o formato bitmap é para fotos, imagens com mais detalhes. E que esse arquivo, ele pode correr o risco de perder a definição quando eu aumento ou diminuo o arquivo. Bom, como é que é formada a imagem digital? A imagem digital ela é formada através dos pixels, dos pontos. Então, quanto mais pontos eu tenho, menor o tamanho dele e melhor a quantidade de imagem. Lembrando dessa definição aqui, desse slide, né? Deixa eu apagar aqui
Opa, cadê a borracha? Lembrando aqui, ó. Lembrando aqui, olha, desse slide aqui. Então, aqui eu tenho poucos pixels, olha, só 20 pixels. E eu tenho uma imagem bem feia, né? Tem uma imagem aqui bem feinha. E eu tenho nessa outra imagem aqui, olha, eu tenho uma imagem onde tem mais pixels, 200 pixels, e ela tem uma imagem bem melhor, né? A qualidade é bem melhor. Então, esses tipos de imagem eu tenho que levar em consideração conforme a aplicação que eu vou fazer. Aí nós temos os tipos de imagem digital, que é o formato. O BMP, que é o formato bitmap, que ele tem alta qualidade, só que o arquivo fica muito grande. Então, inviável para eu utilizar numa aplicação na internet. O formato GIF é um formato que permite a transparência. Ele só possui 256 cores, mas ele permite vocês fazerem animação, suporta pequenas animações e suporta também a transparência de fundo. Esse formato foi criado em 1987, só que ele foi substituído na década de 90 pelo formato PNG. O PNG ele é superior ao GIF porque ele trabalha com 16 milhões de cores, também aceita transparências, certo? E também ele aceita animações. Então, ele é um GIF bem melhorado. Outra coisa, por ele trabalhar com o nível de opacidade de cada pixel, ele é muito utilizado quando eu tenho fundos degradês, quando eu tenho imagem degradê. Tons, né? Por exemplo, eu tenho lá uma imagem que ela é pintada, começa com verde escuro e vai clareando, clareando até chegar no verde clarinho. Esse formato PNG, ele permite você mostrar todos esses detalhamentos na imagem, tá? Então, essa graduação de cores. Um formato bastante utilizado ainda é o JPEG ou JPG. É um formato mais popular. Hoje em dia, se vocês forem baixar a imagem da internet, esse é o formato mais encontrado. Ele oferece níveis razoáveis de qualidade, gera arquivos de tamanho pequeno, tá? Mas ele não permite animação e nem permite o fundo transparente, tá, gente? O JPEG dá para ser usado com foto. Eu vou fazer uma foto, eu vou mostrar lá uma foto no formato quadrado, sem fundo transparente, sem animação, eu posso utilizar o JPEG, ok? Aqui nós temos, lembra aquele comparativo, né? Que vocês depois podem olhar aí com mais calma. Falamos sobre os direitos autorais, que é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica, criadora da obra intelectual. Essa obra intelectual pode ser um livro, pode ser uma foto, pode ser um som, pode ser um desenho, uma pintura, uma escultura, qualquer material dentro desses itens aqui. Olha, inclusive software, gente. Cuidado com esse negócio de trabalhar com software pirata, tá? Então, o direito autoral, ele apoia o criador da obra no seu uso exclusivo. Então, olha só, nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela diz que pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução os autores das suas obras. Então, quem pode publicar, reproduzir e utilizar a obra é o próprio autor. Se eu não sou o autor da obra, eu tenho que fazer alguns requisitos, tá? Eu tenho que citar a fonte, se eu quero usar para fins comerciais, eu tenho que entrar em contato com o dono daquela obra, o dono daquela foto, do livro ou do som também, né? Eu tenho que entrar em contato com ele, pedir autorização, ver se ele vai cobrar, quanto que vai ser cobrado, porque muitas vezes o direito autoral ele é cobrado, tá? Ele custa, tem um custo financeiro. Então, eu preciso estar em contato com o dono da obra, senão isso gera uma multa.
ok? Inclusive, gente, de software. Vou falar de novo sobre isso aqui, hein? Inclusive de software. Por isso é que aqui no IFRO a gente sempre utiliza softwares gratuitos, que vocês têm a liberdade total de baixar e instalar quantas cópias vocês quiserem, tá? Gratuito ou software livre. A nossa legislação brasileira, ela é recente, mas ela já está cuidando de trabalhar os direitos autorais de acordo com as novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, no mundo online, a gestão do direito autoral, ela está sendo levada para uma nova dimensão, uma vez que existem dispositivos que permitem estocagem maciça de dados e entrega instantânea de material. Então, hoje em dia, qualquer um tira uma foto no celular e publica na hora na internet, né? Lembrando que nós temos que levar em consideração o direito de imagem. Quando eu tiro a foto de alguém, eu preciso perguntar para aquela pessoa se ela permite que eu publique a foto dela, porque isso também pode causar problemas, tá? É o direito de imagem. Professor, e aí, mais alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida? Apareceu sim, professora Alessandra. A gente tem aqui uma resposta para a questão 3, só relembrando aqui a questão. Qual a importância do uso de imagens em uma aplicação móvel? Então, o Polo de Nova Mamoré respondeu o seguinte: a imagem ela torna mais atrativa o aplicativo. Isso mesmo, mais atrativa e mais amigável de se trabalhar. Afinal de contas, eu não sei se tem alguém aí dentro dos alunos que lembram da época do MS-DOS, né? Era uma telinha preta com um monte de letrinha branca. Todos os comandos tinham que ser decorados e digitados para que fossem executados. E hoje com o Windows, não. Hoje o Windows nós temos aí uma aparência toda gráfica e basta eu só escolher o ícone que eu quero, o desenhozinho que eu quero e dar um clique duplo. É bem mais fácil, né, do que ficar decorando um monte de comando, né, professor? Com certeza, professora. Tem um pedido aqui lá do Polo de Ouro Preto, a aluna Sabrina. Ela pede para que haja um esclarecimento, que a gente amplie um pouco mais com relação à atividade da nossa aula passada. Explicar a respeito do projeto multimídia, ficou com um pouquinho de dúvida. Eu não sei em que momento, como eles não fizeram assim, um detalhamento de qual é a dúvida, fica complicado assim. Então, eu queria já de antemão dizer aqui para o Polo que a gente vai tentar esclarecer sem muitos detalhes, né? Sim. Ok? Então, na última aula, eu pedi para que vocês, com o conteúdo de hoje, né, e com o conteúdo da aula passada, fizessem um projeto de uma aplicação multimídia, né? Na verdade, é só um projeto, é só um planejamento do que vocês querem. No material, na primeira aula, eu indiquei para vocês um livro, que eu até deve estar no AVA já de vocês aí, para vocês baixarem. Nesse livro, ele explica passo a passo todos os itens de como é que faz um planejamento, um projeto de uma aplicação com recursos multimídia. Essa aplicação, vocês podem sugerir um site ou pode sugerir um aplicativo para celular, alguma coisa que vocês vão utilizar um recurso multimídia. Pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Em que aplicação que vocês usariam? Então, vocês vão planejar como que vocês vão utilizar esses recursos aí. Em que momento vai utilizar uma imagem, em que momento vai utilizar um som, em que momento vai utilizar um vídeo, dentro daquela aplicação, dentro daquele site ou dentro daquele aplicativo, tá? Aplicativo para desktop ou aplicativo para smartphone, alguma coisa nesse sentido, tá? Quem tiver dúvida, lá no livro ele tem até um modelinho de projeto que ele mostra para vocês lá o passo a passo. Agora, se vocês quiserem também mandar uma dúvida específica, acho que fica mais fácil, né, de explicar. É verdade, professora. Eles mandaram? Falaram mais alguma coisa? Não, no momento não. O pessoal só disse que precisava de um pouco mais de explanação acerca dessa atividade, mas assim não foram específicos. Então, a gente até pede para que, quando houver essa dúvida, que vocês consigam, de repente, dar uma mapeada ou apontar, né, mais explicitamente qual a dúvida. Porque o projeto, a gente postou de uma forma ampla, então facilita para nós entendermos quais são os tipos de dúvidas que vocês estão tendo, né, e fica mais fácil também para
o tempo de resposta que nós vamos dar para vocês. A outra coisa, aí esse projeto, vocês vão fazer um texto no Word mesmo, um texto no editor de texto. Vocês vão escrever um planejamento de um site ou de uma aplicação. Um site, gente, não precisa ser um portal cheio de páginas. Pode ser uma página só, tá? Pode ser um blog, pode ser um tutorial ou alguma coisa que vocês vão usar um recurso multimídia. Então, vocês vão fazer um plano. Tá? Como que vocês vão aplicar recurso multimídia dentro dessa aplicação que vocês estão sugerindo aí. É um documento no Word, é só escrever. Tá? Escrever o pensamento de vocês. Não precisa ser uma aplicação grande e não precisa usar som, vídeo e imagem. Pode usar só um, pode usar dois. Fica a critério de vocês. Ok? Mais alguma pergunta? Sim, professor. Só para complementar, como a professora Alessandra já falou para vocês, nós encaminhamos também, deixamos lá no AVA, um formulário, um modelo, um projeto de aplicação contendo recursos multimídias. Então, nós deixamos os campos para vocês preencherem. Como ela disse, é basicamente texto, é o Word, vocês vão preencher dentro de cada campo, por exemplo. Está lá, projeto de aplicação, controle de recursos multimídias, contendo recursos multimídias. Qual o nome dessa aplicação? Porque todo projeto tem que ter um nome. Então você vai ali preenchendo naquele campo o nome da sua aplicação. Pensa no nome bem bacana, coloca lá, um abraço. O próximo campo, descrição da aplicação. Vamos escrever o que é a aplicação, se é um software, se é um site, o que eu vou fazer? O nome é esse, mas o que eu quero fazer? Olha, é uma aplicação. Olha, é um site. Uma aplicação é o quê? Um programinha. Não, vou desenvolver uma página web. Então você vai escrever página web. Quais recursos multimídia serão utilizados? O que eu vou usar para fazer essa composição, para poder trabalhar no meu projeto? Próximo, justificativa para o uso dos recursos indicados. Por que eu vou utilizar esses recursos? Já que a gente escolhe os recursos, olha, eu tenho que escolher, vou trabalhar com isso. Por quê? Por que eu vou usar o programa A, o programa B, o programa C? Por que eu vou utilizar, enfim, os inúmeros recursos que estão disponíveis para a gente? Vou ter que justificar. A gente tem que colocar em mente que é importante escrever. Todo projeto tem que ser escrito, tem que ficar claro, as ideias têm que ficar claro dentro do projeto de que maneira que a gente vai trabalhar, ok? E o último campo a ser preenchido é requisitos mínimos para utilizar esses recursos indicados. Agora que eu defini o nome do meu projeto, o que eu vou utilizar, de que forma que vai acontecer, quais são os requisitos mínimos? Olha, para eu desenvolver tudo isso, usar esses recursos, colocar isso, colocar aquilo, eu vou precisar de um hardware assim, de um hardware assado, eu vou precisar de um software X, de um software Y. Então eu preciso também colocar o mínimo necessário para que eu possa ter certeza de que o meu projeto vai ter início, meio e fim. Ok? Bom, então o professor Charles explicou o modelo que tem lá já no AVA, né? Eu acho que deu para entender, né? Acho que não restou dúvida, não. Então, só para finalizar, gente, acessem o site do GIMP, baixem a ferramenta, instalem, mexam, façam alguns exercícios, façam os tutoriais que vocês vão ver lá, que vocês vão gostar muito. Dá para fazer muita coisa bacana, tá? E hoje nós finalizamos a nossa aula falando sobre edição de imagem. E na próxima aula, a gente vai trabalhar com edição de som. Então, a próxima aula é só arquivo de áudio. Então, música, gravação de fala, né? Então, nós vamos trabalhar com isso daí. Então, não esqueça aqui, olha, eu coloquei para vocês o gimp.org e o gimpbrasil.org. Mais uma coisinha que eu estava esquecendo. No AVA, acho que a partir de amanhã, vai estar publicado na sala virtual de vocês um tutorial sobre o GIMP. Nesse tutorial, é um tutorialzinho rápido que mostra os menus. E aí eu falo um pouquinho das ferramentas, de cada menu, o que faz cada menu. E aí então serve para vocês se ambientarem no software GIMP, ok? Na próxima aula, então, a gente vai ver a parte de som, arquivo de áudio, e nós vamos ver um outro aplicativo também, que é o Audacity, que também, na próxima semana, vai ter um tutorial disponível no AVA para vocês, e a gente vai fazer uma demonstração aqui em sala. Pessoal, então, encerramos a aula de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês, o pessoal do interior, o pessoal aí do Acre, um abraço.
Eu não sabia que vocês assistiam nossas aulas. Aos tutores, um abraço a todos. Boa noite.